Graça e paz, amados irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para que a gente possa realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje o Salmo que estaremos aqui nos debruçando, dedicando atenção, é o Salmo de número 25, tá? Salmo de Davi. Ele é um salmo que, se você perceber, é um pouco mais extenso. Ele tem 22 versos. Então, a minha proposta aqui é que, ao invés de fazermos duas leituras, faremos apenas uma leitura, sendo que faremos essa leitura com o devido cuidado, com a devida cautela, lendo cada uma dessas palavras, ruminando essas palavras dentro em nós, para que aquele momento de pausa que nós teremos para essa reflexão mais pessoal, a gente possa fazer isso com muita consciência daquilo que a palavra de Deus tem nos trazido, tá certo? Eu não quero me demorar para que a gente possa meditar juntos com essa oração de Davi e depois a gente possa orar junto com ele, né? Essa é a nossa proposta aqui sempre, viu, meus irmãos? É orarmos os salmos e aprendermos a partir do próprio salmo a fazermos uma oração dirigida a Deus, ou com base em algum tema que é trazido e tratado aqui no Salmo, ou com base em algum verso que nos salta aos olhos e move o nosso coração em adoração. Enfim, o propósito é que cada vez mais oremos biblicamente. Isso vai nos envolvendo, a palavra de Deus vai trazendo à nossa mente cada vez mais a vontade de Deus, de modo que a nossa oração também vai sendo transformada pela palavra. Esse é um dos preceitos da reforma protestante, né? Sola Escritura, ou seja, somente a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus para nós tem muito valor, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você, meu irmão, minha irmã que está aí, aqueles que estão chegando aí nesse momento, sejam também vocês muito bem-vindos. Vamos tomar as nossas Bíblias. Falo sempre isso e vou continuar a repetir. Se você puder, tiver condições, vá a um lugar mais tranquilo, em que você não se distraia tanto, né? Dedique esse momento ao Senhor, faça aí interiormente uma oração antes, né? Tenha esse momento como um momento especial na sua rotina. E eu tenho certeza que ele é, porque ele é na minha também. E não é por conta da forma que fazemos isso, mas é por conta de estarmos em contato com a palavra de Deus, desenvolvendo esse relacionamento tão bom, tá? Então vamos lá. Salmo de número 25. Nas nossas Bíblias, ou na versão que a gente utiliza, que é a Almeida Revista e Atualizada, a gente vai ter um título assim, Oração por Auxílio Divino. Eu reforço aqui, viu, meus irmãos, esses títulos não existem no original. Então, o tradutor, ou aquele que fez o processo de tradução, ele, ao ler o texto, ele tomou aí algumas conclusões de que esse é o tema principal do texto. Mas nem sempre há um só tema principal, há outros, tá? É importante a gente se dar conta disso. Então, esse oração por auxílio divino não está no original, mas o restante sim. Então vamos fazer a leitura aqui de forma muito reverente, né? Levando em conta aquilo que a palavra de Deus tem aqui a nos dizer. De Davi, né? De Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia.
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. E aí ele continua: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Aos mansos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amados irmãos, esse é um texto, como todos os salmos, que nos toca profundamente, não é? Ele tem aqui muitas características neste mesmo texto. Há características de lamentação individual. Lá no finalzinho, né, do salmo, a gente vai perceber essas características ali na última oração. Então, traz-se ali algumas características de um salmo de lamentação individual. Porém, se a gente perceber bem, a gente vai entender que esse é um salmo de confiança. É um salmo de confiança naquele modelo de oração, de reflexão. E eu acredito que esse modelo trazido pelo salmista é um modelo de leitura orante, né? É um modelo de oração em que a gente está disposto a ouvir também da parte de Deus, através da sua lei, da sua palavra, dos seus preceitos, a sua vontade, pensar e refletir sobre ela enquanto ora. Enquanto ora. Esse é um exercício, meus irmãos, que enriquece, enobrece a vida do cristão.
refletir a palavra de Deus em todos os momentos do seu dia, em tudo aquilo que ele vier fazer, está refletindo a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre está presente, ou como diz lá no Salmo 1, na sua lei, esse homem que é bem-aventurado, medita dia e noite. E aí tem um fruto dessa meditação. Mas o fato é que isso nos conclama a uma reflexão. É uma oração que nos chama a uma reflexão. E a gente vai perceber isso na estrutura desse salmo. Se você olhar bem aí e acompanhar comigo, você vai identificar algumas coisas. Primeiro, o que você vai identificar é que os 7 primeiros versos são versos de oração. É uma oração, é uma expressão de oração. Mas a partir do verso 8 até o verso 10, a gente vai ter já a primeira reflexão. Então a gente vai ter uma oração, do verso 1 ao verso 7. Em seguida a gente vai ter do verso 8 ao verso 10 uma reflexão. Depois no verso 11 tem ali no meio, no centro, uma oração. Tá? Depois do verso 12 até o verso 15, mais uma reflexão. E esse salmo é concluído do verso 16 ao 22 com mais uma oração. Então, temos ali 3 momentos de oração entrecortados com 2 momentos de reflexão. Além disso, esse salmo é um salmo acróstico. Eu já falei disso num outro momento, quando lemos o Salmo 19. Salmos acrósticos são aqueles que, no seu original em hebraico, eles começam cada verso ali com uma letra do alfabeto hebraico. Então, para que se fazia isso assim? Para que começar um salmo, cada um desses versos com uma letra do alfabeto hebraico? A resposta mais simples que eu trago é para ajudar na memorização. É para que isso facilite a vida de pessoas que não tinham o acesso que nós temos à literatura, aos livros. Então, assim, era preciso se guardar no coração, né, a palavra de Deus, era preciso decorar. E aí decorar é muito mais fácil quando a gente cria algumas estratégias de memorização. Fazer isso, o acróstico, é uma estratégia boa de memorização que era utilizada aí pelo salmista. Diga-se uma coisa que é importante também, não apenas os salmos do saltério, assim, as orações que estão no livro dos Salmos apresentam essa estrutura na Bíblia. Eu não sei se os irmãos já leram o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias é também um livro estruturado em forma de acróstico, tá? Então vai estar ali também esse tipo de configuração para facilitar a compreensão, né? Para que se possa guardar no coração o salmo e para que se possa reproduzir aquilo porque está decorado. A gente tem alguns temas nesse salmo aí que me saltam os olhos. O primeiro deles, vocês percebem claramente, é que Davi ele busca a direção de Deus. Né? Davi era alguém que buscava sempre a direção de Deus. Isso deve motivar também a nossa vida, tá, meus irmãos? A despeito das circunstâncias e situações que possamos estar vivenciando, adversas ou não, a gente deve buscar a orientação de Deus. A gente deve buscar a direção da parte de Deus. A gente deve ter nele aquele que é a fonte de toda a sabedoria. E aí eu já trago uma outra característica que há nesse salmo, né? E é muito comum de acontecer em escritos de sabedoria, que é a utilização da palavra caminho, no hebraico, derek, ou derek, para poder exprimir a vontade de Deus. Então está muito presente nos textos de sabedoria, né? A gente vai para Provérbios, aí está ricamente ocorrendo ali no texto sagrado essa colocação da palavra caminho para exprimir a vontade de Deus, né? Então, assim, tem características também de um texto de sabedoria, um texto sapiencial. A gente vai ver aqui, por exemplo,
que Davi ele deseja que Deus lembre da sua misericórdia. Ou seja, o apelo de Davi é um apelo que todos nós que somos pecadores devemos fazer diante de um Deus santo. Né? A gente recorre à misericórdia de Deus, porque a nossa justiça não nos iguala a Deus, não nos torna dignos de um relacionamento com Deus, nós sabemos disso. Então, se a gente se dirige a Deus, a gente precisa se dirigir a Ele com esse senso de que, para que Ele se relacione conosco, isso deve ser feito com base na misericórdia dEle, e não em algo que a gente possa fazer com que Deus se volte a atenção para nós, uma vez que tenhamos conquistado algo nesse sentido. Não é isso que acontece. A gente vai ver que o Salmo também reflete aqui, não é, o caráter de Deus, a bondade de Deus, né? Tem questões, a retidão de Deus, a justiça de Deus, e como o caráter de Deus afeta, né, a maneira como ele se relaciona conosco. Então, assim, o caráter de Deus demonstra para nós quem é o Deus, ou quais são as qualidades desse Deus com o qual nós nos relacionamos. Então, isso é importante de se ver aqui também. A gente vai ver também sobre a graça de Deus, que está expressa aí na questão da aliança. Aliança. Olha aí, uma coisa importante. Nesse salmo, a gente já viu uma das palavras que ocorrem muito nesse salmo, que é a palavra caminho, derek. Mas há uma outra palavra aqui que é uma palavra-chave também importante na compreensão desse salmo, que é a palavra aliança, berit, né? Ela tem uma raiz lá mais antiga, que que é representativa daquilo que acontecia nas alianças daquele contexto ali do Oriente Próximo, né? No qual Abraão foi chamado a Deus, por Deus, para afirmar entre Deus e ele uma aliança, e animais foram partidos ali, representativo do como a quebra de uma aliança geraria prejuízos, né, na vida daquele que não observasse, né? E Deus passa ali no meio daqueles animais partidos sozinhos, porque Abraão ficou tão aterrado com tudo aquilo que ele via, né, que Deus passa ali sozinho, mostrando que ele próprio é o garantidor, uma teofania, claro, né? Ele passa ali com uma tocha de fogo e ali no meio daqueles animais partidos, dizendo assim que quem garantia o cumprimento dessa aliança era ele próprio e não Abraão, nem nenhum de nós, ninguém, né? É o próprio Deus que nos garante o cumprimento da aliança que ele mesmo fez conosco. Então vamos lá, né? A gente já tem tudo isso. Existem algumas questões históricas nesse salmo que tentam situar esse salmo em algum momento da vida de Davi. Eu já disse isso aos irmãos, que às vezes é mais fácil identificar isso, mas outras vezes, vamos ser muito sinceros, é muito difícil de chegar a uma conclusão. A quem atribua esse salmo ao momento em que Davi estava sendo ali perseguido pelo seu filho Absalão, e diante de todas aquele opróbrio, né, que o Absalão causou em seu reinado, em sua família, né, e etc., Davi tinha composto esse salmo nesse contexto. Eu não sei muito bem se isso faz sentido, porque em algum momento a gente parece que tem aqui um salmista, um Davi mais maduro, já vivendo muita coisa, sabe? Quando ele trata dos pecados da mocidade, parece que há um distanciamento ali, quando ele fala a respeito disso, né? Em termos de tempo mesmo, né? Mas, enfim, não vamos conjecturar muita coisa, ficar fazendo suposições a respeito desse pano de fundo histórico, porque o Salmo em si próprio tem muito a nos dizer, e vamos aproveitar o momento para que a gente possa verificar o que ele quer nos dizer, o que ele tem transmitido a nós. Vamos lá. Primeiro verso aí está escrito: a ti, Senhor, elevo a minha alma, não é? Então, essa expressão, a ti elevo minha alma, ela quer dizer o seguinte:
Senhor, em ti eu deposito a minha confiança. Tá? É isso que essa palavra, que essa expressão eleva a minha alma, quer dizer. Porque aqui, assim, o termo alma, a gente precisa contextualizar, né, no texto. Esse termo aqui, gramaticalmente, como está estruturada essa frase, ele traz uma ideia de desejo e de esperança. Ou seja, quando a gente junta essas duas coisas, vamos falar de confiança. Né? E a gente vai perceber, meus irmãos, que essa é a tônica do Salmo. A confiança em Deus, até mesmo quando a gente chegar lá no último verso, né? Que Deus redime Israel de todas as tribulações, fica claro aqui no verso 21, que é o verso penúltimo, que o salmista espera em Deus, ou seja, confia em Deus. Essa não é uma esperança passiva, né? Mas é uma esperança por meio da fé, da confiança colocada em Deus, no Senhor. Então, assim, no versículo 2, a gente ainda tem um paralelo a isso, que é dito no verso 1. Né? No verso 2 está escrito: Deus meu, em ti confio. Então, reforça para nós que o que está acontecendo aqui no verso 1 trata também a respeito de confiança, da confiança do salmista em Deus. Tá? Então, reforça a ideia para nós de um salmo de confiança, de um salmo no qual o salmista expressa o desejo esperançoso de que Deus responderia aos seus pedidos, né? Às suas petições, enfim. Mas é assim que o salmista se dirige a Deus. E aí a gente tem no verso 2 aqui a primeira expressão de: não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Deixa eu explicar uma coisa aqui que é muito importante para entender essa questão de ser envergonhado, tá? Quer dizer que o cristão nunca vai ser envergonhado? Se Deus está na vida dele, ele nunca vai ter algum momento que ele vai se sentir envergonhado? É isso que o salmista está dizendo aqui? Não, não. A gente pode se sentir envergonhado em algumas situações, em alguns contextos. Né? A gente pode ruborizar a face. Eu faço isso com muita facilidade quando eu fico mais tímido com alguma coisa. Então, não é nesse sentido que o salmista está abordando aqui. Ele está falando em ser envergonhado como uma expressão que simbolize ser esquecido por Deus. Ser esquecido. É como se o salmista estivesse assim, pedindo para que Deus lembre dele. Lembre dele. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Não deixe que eu seja envergonhado. Que as pessoas não olhem para mim como um rejeitado, como alguém que foi esquecido por ti. E isso se justifica quando a gente vai aí nos versos 6 e nos versos 7. Ele inicia: lembre-se, né? Lembra-te, Senhor, né? E depois ele diz: não te lembres dos pecados, né? Lembra-te de mim, no verso 7 também. Então a gente vai entender que tem a ver com essa expressão também de o salmista não se sentir esquecido de Deus, rejeitado de Deus. E aí, assim, a vergonha aqui está muito associada a isso. Tanto é que ele diz assim: não sejam envergonhados, não exultem sobre mim os meus inimigos, que eles não apanhem, eles não me apanhem, porque isso seria um sinal claro de que eu estou sendo esquecido de ti. Pelo menos é essa questão que o salmista traz no fundo do seu coração para Deus. Tá? E aí no verso 3 ele exprime mais uma vez um desejo. Né? Quando ele diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então vamos lembrar dessa palavra envergonhado como sendo esquecidos, né? Rejeitados. Tá? E aí a gente tem aí um desejo. Eu acho que esse verso ele ficaria, como temos um verbo no imperfeito, há também aí no hebraico um sentido de desejo, tá? E eu acredito que ele ficaria assim mais claramente compreendido por nós se a gente dissesse assim: que todos que esperam em ti não sejam envergonhados, não sejam rejeitados. Entendeu? É nesse sentido. E a gente sabe que isso é verdade.
Jesus Cristo disse que todos aqueles que o Pai dessem a ele, viriam a ele, e aqueles que viessem a ele, de modo algum, ele os abandonaria. Então, meu irmão, minha irmã, eu já quero fazer aqui uma aplicação para vocês, que eu sinto que essa palavra fala e aquece meu coração nesse momento. Deus não vai lhe abandonar, tá? Você não vai ser rejeitado. E você vai entender o porquê, né? Nos versículos posteriores aqui a gente vai meditar sobre isso. Porque Deus ofereceu o Filho dele para a sua salvação. E Deus lhe vinculou a essa família nova, a família de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o dono da sua vida. E se ele é o dono da sua vida, ele não vai lhe abandonar. Isso é uma promessa que ele fez. Então, fique tranquilo, meu irmão. Eu sei que, às vezes, a sensação que nós temos dentro em nós é de que as coisas estão ficando muito difíceis e a gente não sabe se vai suportar. E, às vezes, a gente chega até a perguntar, Senhor, até quando, né? Como, em alguns momentos, o salmista faz isso. Ou até perguntar assim, esquecesses de mim, Senhor? É uma situação que muitas vezes nos incomoda tanto a ponto de externarmos isso a Deus, tá? Mas não se preocupe, Deus não vai lhe rejeitar. Se você está dentro, né, do propósito que Deus lhe chamou através do Evangelho a viver, então você não vai ser rejeitado, nem rejeitado. O verso 4, ele diz algo interessante. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Então, assim, Deus é um Deus que revela a sua vontade, tá? Isso é muito importante para nós. E a gente enfatiza muito isso na igreja. Deus é um Deus que se revela. No cristianismo, no judaísmo e no cristianismo, né, assim, na religião de tradição judaico-cristã, a gente vai ver que o Deus que nós nos relacionamos com ele é um Deus que se auto-revela a nós. E que se ele não se revelasse a nós, nós conheceríamos ele, não o conheceríamos, porque isso é uma dádiva de Deus, a revelação. Ela é uma dádiva de Deus. Então Deus se revela a partir da criação, como a gente já viu, né? Deus se revela de modo especial através da sua palavra. Então, o caminho aqui, meus irmãos, a vereda que é tratada aqui nesse texto, é uma vereda que se aprende. É uma vereda que se aprende. E a gente aprende por parte daquele que expressa para nós, que revela a nós a sua vontade. Então, isso é muito importante. Patrícia, minha esposa, né, ela está fazendo psicopedagogia agora. E como eu já dei aula para turmas de pedagogia numa universidade lá em Pernambuco, eu tenho algumas apresentações que eu fiz à sala em forma de aula. Então eu dei uma examinada, né, sobre os modelos de aprendizagem. Então, até hoje a pedagogia desenvolve, né, ideias, conceitos, enfim, para que possa mostrar qual seria o modelo mais efetivo de aprendizagem, né? Aquele que serviria ao maior número possível de pessoas, pelo menos. E embora assim, a questão da universalidade dos modelos seja discutida hoje, né, dentro da universidade, mas a gente sabe que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é universal. De modo que se nós somos ensinados por Deus através dessa vontade, porque assim, é a própria vontade de Deus que nos ensina. É a própria palavra de Deus que demonstra quem Deus é e o que Ele exige de nós. Então, assim, a gente tem condições, meus irmãos, é aqui onde eu quero chegar, de aprendermos e nos desenvolvermos como crentes. É muito estranho alguém observar a obra salvadora sem levar em consideração o processo de santificação.
A pessoa passar 20 anos numa igreja e ela patinar no mesmo lugar. Ou apenas crescer intelectualmente, mas não conseguir fazer ponte entre aquilo que ela sabe e a própria vida dela, criando aí empecilhos para o desenvolvimento e o crescimento. Então, essa metáfora do caminho serve para dar uma ideia de movimento mesmo, meus irmãos. E algo que está acontecendo à medida que nós caminhamos com Deus. Então, se caminhamos com Deus e Deus é um Deus que se revela, revela a sua vontade, isso deve ter impacto na maneira como nós caminhamos, na maneira como dirigimos a nossa vida. É isso que o salmista está trazendo aqui. E aí no verso 5, ele vai dizer uma coisa interessante: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Olha, ele reforçando a confiança em Deus. E ele está dizendo assim, Deus, o Deus que ele está se dirigindo, é o Deus da sua salvação. Guia-me, veja só, guia-me. Essa palavra aqui, ela também é derivada do substantivo caminho. Vereda. Do Derek. Essa palavra é derivada. Então, assim, nós somos guiados, mas somos guiados por Deus, na sua vontade, no seu caminho. E aí, assim, é óbvio, se estamos falando da vontade de Deus, estamos falando da verdade. Da verdade. Daquilo que se aplica a todos, indistintamente, a todos. E ele tem, assim, uma confiança de que Deus está guiando ele nesse sentido. Esse verso aqui, ele expressa o desejo, mas ele também expressa um reconhecimento de que Deus tem guiado ele, porque ele tem dito aí no final desse verso que ele espera no Deus da salvação dele todos os dias. Então não é algo que está acontecendo só no momento agora, que ele está pedindo para a partir de então Deus passe a guiá-lo, mas é algo que já acontece na vida dele, reforçando a nós a ideia de santificação, de que a gente precisa continuadamente, né, estarmos buscando a Deus, estamos buscando conhecer a Deus através de sua palavra, para nos desenvolvermos nesse relacionamento com Deus. Tá? E aí, assim, o que é que vai acontecer no versículo 6? Ele vai entrar a expressão, lembra-te. Ou seja, que eu não seja envergonhado, não se esqueça de mim, Senhor. Mas agora, no verso 6, ele diz assim, lembra-te, Senhor, das tuas muitas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Irmãos, aqui no verso 6, ele está pedindo para não ser esquecido, para ele ser lembrado, ou seja, e ele está fazendo um apelo aqui. E qual é o apelo do salmista aqui? É o apelo ao amor de Deus. Ele está falando de misericórdia e bondade de Deus. A misericórdia é uma expressão do amor de Deus. A bondade é uma expressão do amor de Deus. Então, o salmista Davi se dirige a Deus reconhecendo que Deus é um Deus amoroso. E não dá para a gente se dirigir a Deus de outra forma. O texto que a gente mais conhece da Bíblia, né, João 3,16, reforça isso. Deus nos amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, a ideia é que a gente possa, sim, cada dia mais, buscar o Senhor, porque a gente reconhece que Deus é um Deus amoroso. E que esse atributo de Deus, irmãos, não é um atributo mutável. Ele continuará assim conosco. E agora, de forma antitética, né, ele vai dizer assim, não te lembres. Primeiro lembre, Senhor, olha, eu te busco, eu sei que tu és um Deus amoroso. Lembre disso, por favor. Não é? Mas, do outro lado, ele diz, não te lembre dos pecados da minha mocidade, ou da mocidade, da juventude, nem das minhas transgressões. Lembra-te segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É reforçado aqui. Mas entre esse lembrar-se da misericórdia, ou seja, de apelar ao amor divino, há uma confissão dos pecados, das transgressões. Irmãos, Agostinho, ao escrever o seu livro, né, As Confissões, esse livro que ficou conhecidíssimo
como um clássico da literatura universal, ele vai tratar disso também. É interessante porque o livro todo, irmãos, de Agostinho, Confissões, ele é escrito em segunda pessoa. Ele é voltado para Deus. Agostinho está dialogando com Deus, orando e refletindo sobre aquilo que ele está orando. É muito espantoso isso, porque você lê as Confissões de Agostinho do começo ao fim, ele vai tratar de assuntos dos mais diversos, sobre o tempo, sobre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento. E quando ele vai tratando desses assuntos, é uma coisa patente. Ele está se dirigindo a Deus tratando desses assuntos. Ele não está se dirigindo a mim, leitor, ele está se dirigindo a Deus. É essa mesma forma que é usada nos Salmos, meus irmãos, pelo salmista. É o que o pessoal fala de se fazer teologia de segunda pessoa, da segunda pessoa. Uma teologia voltada a Deus. Isso é feito por Agostinho, né? Essa questão mais contemplativa da teologia de Agostinho é muito bonita. Mas voltando aqui, né? A gente falou que ele faz uma confissão, né? E a confissão é um reconhecimento de que ele é um pecador. Mas é também um reconhecimento que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador. E aí ele vai falar sobre isso, olha. No verso 8 aí, preste atenção. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Entendeu? Ele aponta o caminho aos pecadores, ele aponta para ele próprio. Então, ele deixa ser conhecido e ele expressa a sua vontade a pecadores. E aqui já se traz aí questões do caráter de Deus. E como isso é representativo da vontade de Deus, né? Porque ele está dizendo aqui que o Senhor é bom e é reto. Ou seja, ele é bom e justo. Ele aponta o seu caminho aos pecadores. A gente viu, meus irmãos, em alguns salmos anteriores isso, mas eu vou repetir. Na cruz do Calvário, a bondade e a justiça de Deus estavam presentes. Por que a justiça de Deus estava presente junto com a bondade de Deus? Porque Jesus Cristo sofreu o justo juízo de Deus contra os nossos pecados. Recebeu esse justo juízo na sua própria pele, se fazendo maldição para que nós pudéssemos ser justificados. Então, o sacrifício de Jesus é um sacrifício substitutivo nesse sentido, porque aquela ira que recaiu sobre o Filho de Deus era para ter recaído sobre nós. Então, por Jesus Cristo, pelas pisaduras, como disse Isaías, pelos seus sofrimentos, pelos seus traumas que aconteceram no seu corpo, né, as suas feridas, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então Deus é bom e Deus é reto. E ele vai mais uma vez dizer: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Irmãos, a humildade é muitas vezes vista por nós apenas como um jeito que a pessoa se dirige às outras. Então, a gente percebe muito a questão da humildade, especialmente na questão da tratativa. Então, se temos pessoas que são aparentemente mais gentis, educadas e tudo mais, essas pessoas são tratadas como sendo pessoas mais humildes. Sendo que a humildade aqui deve levar a nossa reflexão para um lugar mais alto. É a humildade desse relacionamento. Nesse relacionamento entre nós e Deus. E aí eu pergunto, temos como nos relacionarmos com Deus sem uma postura de humildade? É possível esse relacionamento sem uma postura de humildade? Entenderam? Por quê? Porque para nos relacionarmos com Deus, precisamos estar submissos à vontade de Deus. Precisamos que o Espírito Santo de Deus atue em nosso coração, mudando o nosso coração. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, quebrar com esse orgulho que nos assalta, né? Reconhecer o pecado é uma quebra de paradigma. Reconhecer o erro é uma quebra de paradigma. Aqui eu vou dizer algo que alguns homens podem se identificar comigo, né? Assim,
As mulheres dizem que nós somos orgulhosos porque muitas vezes a gente está num determinado lugar sem saber o caminho, dirigindo, né? E a gente não pede ajuda, né? Eu já tentei justificar isso para minha esposa, dizendo assim, a gente está num lugar, a gente não conhece as pessoas, a gente vai parar e as pessoas vão perceber que a gente está perdido e possa ser que alguém que não tenha uma boa intenção nos dê uma instrução errada. Mas só que, veja só, meus irmãos, no fim das contas, isso é orgulho. Isso é orgulho. Ou não? É orgulho. É orgulho de você não reconhecer de fato que você está perdido. Então, homens, né, e eu me ponho nesse lugar também, a gente precisa dar ouvidos às nossas esposas, tá? Especialmente nesse momento em que o nosso orgulho não nos quer fazer reconhecer que nós estamos perdidos. Então, a ideia aqui de guiar os humildes na justiça e ensinar os mansos o seu caminho é que aqueles que vivem debaixo desse relacionamento com Deus, eles são guiados por Deus. Eles são guiados em humildade e mansidão por Deus. E aí, no verso 10, a gente tem o seguinte: a misericórdia, por todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Misericórdia e verdade, a gente pode falar aqui também em amor e fidelidade de Deus. Então, Deus está tratando com todos aqueles que estão debaixo de uma mesma aliança. É isso que ele está dizendo aqui. Olha aqui. Para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Para esses que estão debaixo de uma mesma aliança, a tratativa de Deus é em revelar cada vez mais o seu caminho, a sua misericórdia, a sua verdade. Irmãos, isso é motivo de alegria para nós, porque, olha, eu vou dizer uma coisa: se a gente fosse guiar apenas por as questões que estão assim sendo discutidas nos ambientes científicos, a gente ficaria o tempo todo assim perdido. Porque uma hora uma coisa faz mal, outra hora faz bem. Uma hora, assim, dizer que a dosagem mínima de tal coisa para ser saudável é tanta. Depois fala, não, você pode duplicar, triplicar essa dosagem, porque vai fazer bem. Então, assim, a ciência, ela tem essa abertura, né, de estar sempre desconstruindo aquilo que ela construiu e buscando, assim, algo que seja mais comprovável ao longo das pesquisas. E embora ela não reconheça, assim, a ciência ela tem dogmas também, porque em determinados momentos, assim, ela não abre mão de certos reconhecimentos, de certo conhecimento que ela carrega, mesmo que assim, esse conhecimento não seja absolutamente factível, através de experiências, experimentos, etc. Então, o que é que eu quero colocar aqui? É que assim, é muito mais seguro a gente confiar nos caminhos de Deus, meus irmãos. Muito mais até do que os caminhos da ciência. Não estou dizendo aqui, escutem bem, que a ciência deve ser ignorada, né? Que toda produção científica é maligna, de forma alguma. Deus deu inteligência ao ser humano para que ele produzisse para o bem do ser humano, através da ciência, benefícios. Ele gerasse benefícios para o ser humano. Então, não entrem nessa também de condenar a ciência, tá? A gente precisa muito dela. E ela é muito importante. Até mesmo para comprovar a palavra de Deus, né? Arqueologia, assim, os lugares da Bíblia, tudo que está ali, assim, a arqueologia comprova. Os governantes que estão descritos, a arqueologia comprova também. As pesquisas, né? Comprovam, históricas, comprovam isso. Então, vamos valorizar, meus irmãos, a revelação de Deus. Vamos nos fiar nela, porque assim é de grande proveito para nós, crentes em Cristo Jesus. Vamos lá, né? E aí, ele, no verso 11, ele faz aqui uma nova oração, né, depois de ter feito essa reflexão. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Olha aí, tá vendo? Aqui no verso 11, por causa do seu nome, em alguns momentos é traduzido assim, por amor do seu nome, né? Perdoa. Aqui fica claro para nós que o perdão é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Então, aquele que recebeu da parte de Deus perdão,
Ele sabe que esse perdão não foi algo que ele fez por merecer. Esse perdão não foi algo que ele conquistou por algum tipo de reparação que ele tenha feito diante de Deus. Foi porque ele fez filantropia que ele conquistou esse perdão. Isso não existe esse tipo de cálculo quando entra aqui a graça do Senhor. Então, a ideia é que a dádiva do perdão de Deus encobre uma multidão de pecados. Então, Deus, ele quando nos perdoa, ele nos perdoa de verdade. Ele nos perdoa não pelo que fizemos para receber esse perdão, porque nunca receberíamos dessa forma. Mas ele nos perdoa por amor do seu nome, por causa do seu nome. Ele nos perdoa porque ele nos escolheu, nos elegeu, nos chamou. Ele nos perdoa porque aquilo que o Filho dele fez na cruz para a nossa salvação é suficiente para que todo o nosso saldo negativo, né, de pecado pudesse ser, de uma vez por todas, pago diante de Deus, através do que Cristo fez por nós. E a gente chega no verso 12, e ele vai dizer o seguinte: é o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Aí entra a questão do temor do Senhor, né? Irmãos, quando a gente fala em temor do Senhor, a gente está falando de medo paralisante, não, como as pessoas imaginam. As pessoas ficarem com medo, tem pessoas até que têm, por conta de figuras parentais, de pai, que foram cruéis, pessoas amargas, pessoas sem afeição e traumatizaram muitas vezes a vida dos filhos. A pessoa faz ali, às vezes, uma conexão entre o pai que ele teve na vida real com o Pai Celestial. Então, às vezes, a relação que ele desenvolve com Deus é uma relação de medo, de pavor, porque ele faz uma correlação com aquele pai que ele teve. Sendo que, quando a gente está falando de temor ao Senhor, meus irmãos, é bom que se entenda. A gente está falando de reverência. De uma reverência obediente. De alguma coisa que a gente leva em consideração. Porque a gente sabe quem Deus é. E a gente sabe que essa obediência vai gerar na nossa vida benefícios. Porque Deus, ele nos aponta os erros. E Deus, ele nos mostra o caminho para que a nossa vida possa ter benefícios. Então, é isso que faz com que, veja só, a gente possa perceber que aqueles que vivem em temor do Senhor tenham sobre a vida dele determinados tipos de benefício. Vamos ver aí, ó, veja só, no verso 12. O homem que teme ao Senhor, o que é que vai acontecer na vida dele? Primeiro benefício. Deus vai instruir esse homem sobre a sua vontade. Ele instruirá no caminho que ele deve escolher. Ele dirigirá a vida dessa pessoa, ele dará direção, orientação. Quem teme a Deus se submete, e quem se submete à vontade de Deus escolhe o que é melhor. Não é? Segundo, veja aí no verso 12, o homem que teme ao Senhor, né, ele instruirá, e aí no verso 13, na prosperidade repousará a sua alma, e sua descendência herdará a terra. Ele está falando de prosperidade e descanso. E aqui, meus irmãos, é óbvio que prosperidade não se limita à ideia de bens materiais. É prosperidade da alma. É da alma. É a abundância que vem de Deus e preenche a vida da pessoa. Então, é ser bem-sucedido na vontade de Deus. É essa prosperidade aqui que se trata o texto. E descanso, né? Porque repousará e também herdará a terra. É uma promessa de descanso aqui. E aí tem mais promessa. Veja só, aquele que teme ao Senhor. A intimidade do Senhor, no verso 14, é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, quem teme a Deus desfruta de um relacionamento com Deus, e quem desfruta de um relacionamento com Deus, cada vez mais conhecerá essa aliança que estabelece esse relacionamento entre ele e Deus. Levará em conta essa aliança, esse pacto de graça que foi celebrado através da vida de Jesus Cristo para a nossa salvação, para que nós pudéssemos desfrutar desse relacionamento
com o Criador. Então, o verso 15, meus irmãos, ainda traz mais resultados daquele que teme a Deus, porque ele diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Está falando aqui de livramento. Aqueles que temem a Senhor, que buscam a Deus, essa reverência obediente, Deus também os livra, ou seja, Deus instrui, Deus faz com que ele prospere, Deus dá a ele descanso, esse desfruta de intimidade com Deus e Deus concede livramentos a ele. O verso 16 e o verso 17, a gente tem algumas coisas aqui importantes. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui retoma-se a oração, tá? Acabou a reflexão do verso 15 e aqui retoma-se a reflexão, a oração, né? Volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das angústias, das minhas angústias. Agora que a gente tem um momento do Salmo que é um Salmo de lamentação individual. Interessante, né? E aí, assim, veja só, o que o salmista está dizendo assim? Está dizendo aqui que as aflições dele, ele coloca diante de Deus. As inseguranças dele, os medos dele, ele coloca tudo diante de Deus. Isso é o que a gente deve fazer também, né, meus irmãos? Aquilo que nos atormenta, aquilo que nos abala, a gente deve expor a Deus em oração, colocar tudo isso diante de Deus. E aí ele faz aqui um detalhamento daquilo que ele está pedindo. Ele diz primeiro: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considerar é lembrar também, tá? Considera. Então o salmista pede ao Senhor que atente para o seu sofrimento e perdoe os seus pecados. E essa é uma obra de Deus. Segundo, ele também fala no verso 19: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Ou seja, ele pede ao Senhor que atente para o número de inimigos deles, que são inimigos que o odeiam. O ódio cruel é o ódio capaz de levar uma pessoa que tem esse ódio a matar outra, a um homicídio. Então, o salmista se dirige a Deus pedindo que ele considere essas coisas. E no verso 20 é um clamor por proteção. Veja aí: guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Volta a confiança. Ele diz assim: Senhor, guarda, livra minha alma, protege-me dos meus inimigos, considera as minhas aflições, né? Vem sobre a minha vida, porque eu confio em ti, Senhor. Em ti eu me refugio. E aí no verso 21 ele diz: preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ele roga a Deus que em integridade e retidão a sua vida possa ser preservada. Né? Integridade e retidão. É importante, meus irmãos, termos uma vida íntegra e justa diante de Deus e dos outros, uns dos outros. O Salmo ele tem um fechamento aqui, que é o verso 22. E é um pedido voltado para toda a nação. Ele diz assim: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ou seja, o salmista ele não pede só por ele, ele pede por toda a nação, ele pede por todo o povo de Deus. Isso devemos também fazer, meus irmãos, nas nossas orações. Não orarmos só por nós, né? Pedindo a Deus pela nossa vida, mas orar por todo o povo de Deus, por todo o povo da aliança. Eu convido você agora a fazer uma oração de encerramento. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos dizer da nossa confiança em Ti, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que nunca nos abandonará, que nunca nos esquecerá, que nunca nos rejeitará, porque as nossas vidas foram compradas pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E temos a convicção, Senhor, de que Tu que nos compraste através do sacrifício de Cristo, Teu Filho, também conduzirás a nossa vida, preservarás a nossa vida em integridade e justiça, santificarás a nossa vida através da revelação da Tua vontade. Farás, Senhor, com que nós reconheçamos a Tua aliança
e todos os benefícios que temos recebido por parte dela, para que possamos desfrutar de um relacionamento verdadeiro contigo através de Jesus Cristo. Ó Deus, conserva no nosso coração o desejo de nos voltarmos a Ti em humildade, em mansidão, arrependidos dos nossos pecados, confessando-Te os nossos pecados, por termos a certeza, Senhor, de que Tu és o único capaz de nos perdoar. E para que a nossa vida, Senhor, possa ser a cada dia renovada através dessa aliança que possuímos contigo através de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, em meio às aflições, às dificuldades, às perseguições que não só nos acometem aqui nos nossos tempos, como já vimos, mas também acometem a vida do salmista naquele tempo que ele vivia. Então, ajuda-nos, Senhor, porque nós em Ti nos refugiamos. E nós não oramos individualmente só por nós, da Igreja Presbiteriana de Jacareí, da Igreja da Congregação Nova Esperança, oramos por todos os crentes, em todas as partes, para que nesses tempos difíceis, Senhor, possamos buscar mais em Ti a Tua vontade, para que caminhando, Senhor, guiados no Teu caminho, possamos a cada dia, Senhor, glorificar o Teu nome com a nossa vida. Essa é a nossa oração em gratidão, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, graça e paz. Até a próxima, tá?